realidade. Eu me lembro, na época que saiu um filme chamado Platoon, isso no século passado. Quem assistiu esse filme, Platoon? Alguém aqui assistiu? Olha aí. Platoon, filmaço, de Oliver Stone. Então, esse filme Platoon, ele tem dois sargentos lá, um que é violento demais, e o outro é mais boa praça. Mas esse sargento, que é o sargento Barnes, tem uma das cenas que os pilotões estão ali no momento antes de ir para enfrentar lá o inimigo, né? E eles estão tipo numa festa tal, e estão fumando maconha assim desesperadamente. E a fumaceira no meio do mundo, e entra o sargento Barnes. Quando o sargento Barnes entra, o outro sargento que se dava com ele olhou assim para ele e disse: Barnes, quer participar aqui da nossa festinha? Aquilo ali ficou no meu juízo até hoje, porque Barnes olhou para aquilo lá e disse: eu não preciso dessa droga, disse lá um nome, né? Para sair da realidade. E aí ele diz: eu sou a realidade. Aquilo ali, eu não sei quando foi, eu acho que eu era um jovem ali, e aquilo lá entrou na minha cabeça, dizendo: tem que encarar a realidade, meu amigo, nua e crua. Muitas vezes nós não queremos encarar essa realidade. Muitas vezes nós queremos criar um mundo paralelo, uma ficção. Hoje pela manhã nós vimos que a grande serpente hoje muitas vezes é isso aqui. Nós passamos muito tempo aqui, ó, se você entrar no Instagram não tem fim não, você botar lá, vai passar o dia todo lá, vendo. E se pegar coisa que você gosta, eu gosto muito de pastor alemão. Então, o que aparece de cachorro pastor alemão aqui, quando eu boto, é um negócio sério. E bota pastor alemão com criança. A maneira, pronto. Aí eu vou vendo, eu digo: epa! Se não parar, meu filho, aqui é um negócio sério. É um entretenimento. E aí na minha cabeça não, mas você merece, olha a luta que você passa, a dificuldade que você passa, e assim nós somos levados pelo canto da sereia, a mergulhar nesse mundo paralelo. Por isso que o povo é louco pelo BBB, não é? Fica vendo, sabe o nome. Olha, se hoje tivesse aqui um negócio, dissesse assim: pastor, você vai ganhar 20 mil reais para dizer um nome de um participante, só basta um nome de um participante desse BBB aí. Eu vou dizer: meu amigo, vou ficar falido, porque eu não sei. Quem é? Eu não sei. Não sei, não me pergunte. Eu só sei de um, que foi aquele que perdeu ontem lá para o Popó. Né? Ele ganhou. E eu só me lembro dele porque ele tinha uma boneca que o nome é o nome da minha mãe, Maria Eugênia. E ele era, não era? Ele era o nome da minha mãe, era uma boneca lá que ele inventou no mundo paralelo dele e terminou ganhando lá o concurso. Pronto, só sei desse. Mas se perguntar hoje quem é, meu filho, não tem jeito. Mas muita gente gosta de ver. Gosta de observar. Reality show é uma febre. As pessoas gostam de ver a situação, gostam de espionar. Parece que faz bem a curiosidade nossa, saber das mazelas dos outros, saber das fofocas, saber das coisas. Então eu grudo e vejo, e é um grande negócio. Acho que a Globo aí é milionária com isso, porque as pessoas vibram com aquilo, passam horas consumindo aquilo, saindo da realidade para encarar, para viver aquele mundo de fantasia terrível lá. Mas sabe de uma coisa? Lendo os profetas, e aqui vem um convite para a igreja, para quem desejar, agora dia 1º de março, sexta-feira, nós vamos iniciar um grupo. Não tem essas coisas de grupo? Você que está em casa, vai iniciar um grupo. Então um grupo muito especial. Leia o Novo Testamento em 31 dias. Olha aqui, igreja, leia o Novo Testamento em 31 dias. Pastor, eu estou com vontade de ir, mas eu tenho preguiça de ler, eu não consigo. Consegue, meu filho, consegue. Se colocar no papel. Olha, uma hora do seu dia, pensa aí no seu dia, seu dia. 1 hora do seu dia, sabe aquele momento que talvez passa aqui no Zap? Ou aqui, 1 hora, você lê 9 capítulos tranquilamente da Bíblia, tenho certeza. Talvez o início do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai passar mais um pouquinho. Mas depois que atravessa os evangelhos, vai ler tranquilamente, e 1 hora você vai dizer: 1 hora eu vou ler 20 capítulos, que brincadeira. Tenho certeza. Olha, eu estou dizendo isso aqui porque quando eu terminei o Novo Testamento em janeiro,
eu coloquei como desafio ler Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Estou finalizando Ezequiel, para voltar agora em março para o Novo Testamento, com quem desejar. Então, se você desejar ler o Novo Testamento, são 9 capítulos todo dia. Nós vamos ter um grupo, eu já tenho um participante. Sabe quem é o participante? Mateus, filho aqui de Alessandra e Emerson. Sabem quem é o Mateus, né? Aquela criancinha? Quando eu avisei aqui, ele disse, pastor, pode colocar o meu nome. Pronto, ele é o primeiro. O segundo é Jackson, que está aqui. E se você tiver desejo de participar desse grupo, durante o mês de março, nós vamos vir aqui para a igreja, quem puder, vamos marcar o dia, para ler as escrituras publicamente aqui, os 9 capítulos aqui. Tem um tempo de oração e vamos estar juntos. Então, se você desejar, me procure, digo, pastor, põe meu nome aí, que pela fé eu vou ler os 9 capítulos. Por que eu estou dizendo isso? Lendo, como bem disse o pastor Paulo, leu Obadias, então lendo os profetas, e em especial Lamentações, não tem como não encarar a realidade. Quem já leu Lamentações aí 2023? 2023. Parabéns. Não é duro, não é o livro? Livro de Lamentações é dureza. Eu espero que dá tempo de ler, até o final de fevereiro, para quem não leu. Então, o livro de Lamentações é duro. Eu aprendi a amar o livro de Lamentações mais ainda nesses dias, porque é um livro que ele vai falar sobre a realidade clara, dureza, do que é a vida. E a vida, ela é dura. A vida não é um mar de rosa que se apresenta, não. Tenho certeza aqui que se fosse abrir o microfone para cada irmão falar da vida, cada um iria apresentar aqui dor, lamento, sofrimento e luta. Porque viver é um desafio grande, é batalha o tempo todo, luta o tempo todo, guerra o tempo todo. Só Deus sabe como anda o seu coração agora aí. Só Deus sabe a dor que você está passando agora, que não fala para ninguém, que não diz para ninguém. Isso é um perigo também, porque são as dores silenciosas da alma. Que a pessoa olha e diz, não tem jeito para mim, ninguém olha para mim, vou terminar acabando com esse sofrimento. Isso é terrível. Mas eu quero dizer para você, na televisão aí, ou agora aqui, que olha, não acredite de que você está sozinho, porque você não está, e o Senhor está aqui para lhe ajudar e me ajudar. Guarda isso na tua alma. A vida é dureza, mas o Senhor é aquele que nos ajuda. Eu amo assim, esse profeta Jeremias, porque ele não foge da realidade, ele encara a realidade, ele não abre mão da realidade, ele encara mesmo a vida, ele apresenta. No livro de Lamentações ele não tem fórmula aqui, vou dar uma fórmula para você sair do sofrimento, ele não apresenta isso. No livro de Lamentações aqui, ele não apresenta aqui receita prontinha, mas ele vai mostrar que a vida é dureza, é batalha, é guerra, é difícil. A vida não é fácil, não existe aqui um padrão para dizer assim, não, aqui você vai ter. Por isso que o nosso Senhor não escondeu de ninguém. No mundo tereis, essa é a vida, meu filho. Cada um aqui, cada um, na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, bendito seja Deus. Uma das coisas que eu mais aprendi fazendo essa leitura agora, no livro de Jeremias e de Lamentações, é que uma coisa é fundamental para mim e para você, é o quebrantamento. Você sabe o que é quebrantamento? É olhar para si e dizer, Senhor, eu sou um pecador mesmo e preciso da Tua graça, Senhor. Eu preciso me arrepender e preciso orar mais, Senhor. Eu preciso me arrepender e eu preciso ler mais as Tuas Escrituras. Senhor, eu preciso levar o Senhor a sério. Eu preciso dedicar meu tempo ao Senhor. Eu preciso amar mais as pessoas. Eu preciso retirar realmente esse orgulho que está lá no meu coração. Esse é dom que toma conta de mim.
Senhor, eu preciso ter os pés no chão para reconhecer que eu sou falho, sou pecador e que eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso de ti. Isso é um quebrantamento, arrependimento, chorar por nós mesmos, não pelo outro, mas por nossas mazelas. No capítulo 1 de Lamentações, nós logo de cara aprendemos, somos apresentados a esse livro de maneira gráfica, geográfica, em especial, aquela queda da maravilhosa cidade de Jerusalém em 586. Devastada, foi completamente devastada. Ruína, queda. O que era esplendor se tornou ruína. O que era prepotência, Deus quebrou de uma hora só. O que era nariz empinado, achando, porque eu tenho um legado do templo, nós temos os profetas, nós temos Moisés e Jeremias lá pregando. Olha, vocês não adiantam ficar falando aí, templo do Senhor nunca vai ser subvertido. E foi. Chegou o momento que Deus puxou o tapete, isso Ele pode fazer comigo e com você. Chegou o momento que Deus disse, para com isso. Chegou o momento que Deus disse, eu vou tratar e cuidar e vou bater em você. Porque primeiramente o Senhor Deus, Ele não é esse Deus que é apresentado aí, aquele Senhor lá, bom velhinho, não, Ele é Pai. E pai é aquele que trata o filho como deve ser e disciplina o filho na hora que tem que disciplinar. E sabe de uma coisa? Hoje, eu e você somos filhos de Deus e tem um momento que Deus chama. Chama e chama você. Chega um momento que Deus diz, basta meu filho, basta. Vai para o quarto, quero conversar com você. Já imaginou isso? Eu me lembro quando meu pai só bastava olhar. Eu e meu irmão fazendo presepada, papai só olhava. Pronto. Tragédia estava feita ali para mim e para Samuelzinho. Terrível. Papai era daquele que você não ia para a mesa sem camisa, quando a gente era pequeno. Eu me lembro uma vez meu irmão sentou na mesa sem camisa, papai olhou para ele e disse, está sem camisa por quê? Aí eu comecei a rir. E ele disse, você, por que está rindo? Ainda disse mais, sai os dois, não vão almoçar não, para aprender a ter respeito na mesa. É louco para o meu pai, ele vai sair. Fiquei com uma fome, eu e meu irmão, a gente saiu, mas nunca mais aconteceu isso. Papai, chega um momento que Deus disse, espera aí. Porque no nosso imaginário, nós achamos que Deus não está vendo minhas milacrias, as suas milacrias. No meu imaginário, eu fico imaginando que Deus não fica vendo minhas presepadas e as suas presepadas. No meu imaginário, eu fico achando que Deus não, isso aí não, Deus vai passar a mão. Não tem isso não. Olhar o exemplo aqui de Lamentações é algo duro, porque Jerusalém caiu duramente. No capítulo 2, olha, o capítulo 2 de Jeremias é o que nós chamamos da magnitude, é o ponto alto, é aquele terremoto, é aquela tsunami, onde nós aprendemos sobre a justiça e santidade de Deus. Ele vai tratar com você e comigo. No capítulo 3 de Jeremias, nós somos apresentados à grande fidelidade de Deus, que o profeta Abacuque canta lá no capítulo 5 do seu livro. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimemeio, o coração louvará. Aqui, quando Jeremias, ele diz, as misericórdias do Senhor, sabe esse texto que nós gostamos de citar? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Grande é a tua fidelidade. Nós gostamos de citar esse texto, não gostamos? Mas o profeta cita esse texto em escombros. Ele cita esse texto na ruína. Ele cita esse texto olhando para os filhos de Israel, sem pai, sem mãe, onde ele olha para os príncipes que outrora comiam bem demais e agora estavam soltos na rua, não tinham o que comer. Ele olhava para as crianças que agora não tinham mais o que se alimentar. Ele olhava para a ruína, mas mesmo diante disso, e essa é a grande diferença, ele dizia, grande é a fidelidade do Senhor. E essa é a diferença do que serve e do que não serve. O irmão Jackson, hoje pela manhã, ele disse algo que eu fiquei pensando e estou pensando até agora.
quando ele disse assim, nós vimos na escola dominical, 3 características de pecado, que pegou Adão e Eva, pegou um personagem chamado Acã e pegou um personagem chamado Davi. 3 características de pecado. Sabe quais foram as 3 características de pecado? Lá no Éden, a mulher viu o fruto, desejou o fruto e tomou o fruto para si. Viu, desejou e tomou para si. Acã foi um personagem que apresenta no livro de Josué, que quando vão invadir uma cidadezinha chamada Ai, ele viu uma capa babilônica. Ele desejou para si e ele toma aquela capa para si. E o terceiro personagem, quem que é? Davi. Davi, num belo dia, sai do seu quarto, não era para estar na batalha, não foi, e ele sai andando faceiro lá pelo muro do seu palácio. E quando ele sai, todo bonitão, relaxado, descansado, achando que a vida era uma beleza, ele olha de lado e vê uma moça tomando banho. E aí ele faz, é o reality show dele. Reality show Davi ali, claro. Gostamos disso, gostamos de observar. É aquela coisa, olhar, escondido, ninguém vê, e aí ele fica olhando, só que aquilo lá gerou no coração dele o quê? Ele viu, e Davi fez o quê? Desejou, e Davi depois, tomou para si. Entenderam? Viu a sequência? O que é que essa turma estava fazendo? Aí, na sua época, poderia dizer, estava no seu zap, no WhatsApp da vida da sua época. Baixa guarda, não estavam atentos, não estavam vigilantes, não estavam observando a vida, estavam achando que não, vai dar certo. E sabe de uma coisa? O pecado tomou conta, e a queda foi iminente. Você sabe de uma coisa, meu amado, minha amada, nessa noite, o que Jesus fez durante esse período que estava lá? Ou no momento da tentação, 40 dias, o que é que Jesus estava fazendo? Orando e jejuando. Satanás fez a mesma coisa que fez lá com os outros. Disse, os outros caíram, esse aí que diz que é filho de Deus, quero ver se ele não vai cair. Foi a mesma coisa. Está vendo essas pedras? Se transforma em pães. As pedrinhas, era uma ilusão. Vai lá, você pode. E o Senhor, está escrito. O que é que ele disse? Não só de pão viverá o homem, toda a palavra. Aí Satanás acha pouco, bota ele no pináculo do templo e cita a Bíblia. Pula daí, que os anjos vão te segurar, e você vai ser o rei aqui logo de cara. Jesus, não vou fazer atalhos, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E em terceiro lugar, mostra tudo para ele, soberba da vida, vou te dar tudo. E o Senhor fez o quê? Arreda Satanás, só ao Senhor Deus adorará, só a Ele é que eu vou dar culto. A diferença dos 3 personagens aí que caíram, eu e você que estamos na iminência de queda, provavelmente, é palavra, é a importância da palavra de Deus. Então Israel aqui no livro de Lamentações, que estava achando que estava lá em cima, de boa, tudo legal, o Senhor manda uma nação inimiga e vem com mão forte, bate duramente em Israel. O capítulo 4 é uma declaração dura dessa situação. O capítulo 4 aqui é de dureza. Vejam comigo o capítulo 4, por gentileza. Olha só que descrição aqui. Os irmãos estão comigo? Como se escureceu o ouro. Cadê o brilho do ouro? Como se mudou o ouro refinado. Cadê aquele ouro que brilhava? Como ele mudou? Como estão espalhadas as pedras do teu santuário, templo destruído. Imagina isso aqui, destruído. Pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres, os reis, os príncipes, filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro. Aqueles que eram lá tudo lindinho, limpinho, bonitinho, agora lá rosto sujo,
obra das mãos do oleiro. E aí ele faz uma comparação, até os chacais dão, até os animais no campo dão de mamar seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel. Já imaginou? Como os avestruzes no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata se apegam aos monturos. Então, é uma realidade, uma descrição de ruína completa. Assim estava Israel. Assim estava Jerusalém. Olha o que diz o versículo 7. Melhor o 6, não é? Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como no momento, sem o emprego de mãos nenhuma. O profeta Jeremias olha e diz, olha, a soberba desse povo fez acontecer isso. Aquela ideia de dizer, não, eu não preciso ir para a escola dominical, eu não preciso ir para a reunião de casais, eu não preciso da palavra de Deus, eu não preciso me reunir, eu não preciso da igreja, eu não preciso de comunhão, eu não preciso estar em comunhão, eu não preciso cooperar, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso ouvir a palavra de Deus. Isso é uma soberba tal que Deus, Ele pode estar mandando uma nação inimiga para você e para mim, para dar um basta nisso. E eu não estou jogando praga nos irmãos, estou olhando o que a palavra de Deus diz, e não é nação inimiga, não pense que é uma nação. Deus, Ele move a sua mão contra os seus filhos, muitas vezes, para disciplinar e colocar no caminho, colocar minha vida e sua vida em ordem, colocar minha vida e a sua vida no caminho. O Senhor, muitas vezes, Ele nos trata e diz assim, olha, se arrependa desse mau caminho, muda de atitude. Quando eu olho aqui, marque aqui esse texto, por favor, de Lamentações, e venha comigo para o Salmo de número 34. Salmo de número 34. Quem achou o Salmo pode dizer amém. Olha o que diz aqui o versículo 18. Salmo 34, versículo 18. Os irmãos estão comigo? Diz assim a palavra de Deus, perto está o Senhor dos que têm o coração, o quê? Quebrantado. E salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições, mas o Senhor de todas o livra. Hoje eu posso ter um nariz empinado, soberbo, não ligar para Deus, não buscar a Deus, mas uma coisa pode acontecer na sua vida agora e na minha também. Se quebrantar diante do Senhor e dizer, Senhor, me perdoa. Eu mudo minha atitude, Senhor. E sabe de uma coisa? Deus é poderoso, maravilhoso, para nos abençoar, porque Ele abraça o quebrantado de coração. Reparem comigo, por gentileza, mais à frente, o Salmo de número 51. Venham comigo para o Salmo de número 51. Amém? Versículo 16. Os irmãos vão comigo? Salmo 51, versículo 16. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, o que é que o salmista diz? Eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Isso aqui quem está falando é um rei que pecou com aquela moça que ele viu lá, tomando banho, e o profeta vai até ele, Natã, põe lá o dedo na ferida dele, diz, você pecou, e logo ele ficou julgando Israel durante 1 ano, viu? Ele não pecou e Natã foi logo, não, ele fica durante 1 ano julgando Israel. Passa 1 ano para Natã chegar lá e falar com ele. E aí, o que acontece com esse homem? Ele logo diz, pois eu te daria, Senhor, sacrifícios, holocaustos. Versículo 17, vamos ler juntos? Vamos ler juntos.
sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Que Deus mova o meu coração e o seu coração nessa noite, para nos quebrantarmos diante do Senhor. O livro de Mateus, que nós vamos ler, mais uma vez, a partir do dia 1º de março. Mateus, você está comigo? Versículo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28. Famoso texto. Mateus 11, versículo 28 e 29. Jesus, ele está dizendo para você, pense agora Jesus aí na tua frente, na minha, dizendo para você e para mim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para de lutar com suas próprias armas, para de achar que é o tal, e que eu e você venhamos nos render a Jesus de fato. Vinde a mim. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para vossa alma. Às vezes nossa alma inquieta, nossa alma independente, nossa alma que não quer se quebrantar diante de Deus, o melhor e maior refúgio que um homem pode ter, um ser humano pode ter, é nas mãos do Senhor. É como bem disse o servo de Deus aqui, muitas vezes entramos no ciclo de não querer cooperar, de não achar, como o Flávio disse, nunca querer cooperar, não vai dar, vou perder, mas aquele que descansa em Deus, vê o sobrenatural acontecer. É um milagre, que o Senhor está me chamando e chamando você ao quebrantamento. Vamos aqui para 1 Pedro, por gentileza, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro 5, versículo 6, a palavra de Deus então nos diz assim, 1 Pedro 5, versículo 6, ele diz o que para mim e para você? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Versículo 7, vamos ler juntos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele... O quebrantamento leva à misericórdia de Deus. O quebrantamento nos leva a dizer assim: Deus, retira toda a mazela da minha alma. O quebrantamento diz: Senhor, tira todo orgulho. Senhor, tira toda essa dureza. Senhor, tira toda essa frieza da minha alma. Senhor, muda o meu coração. Já aconteceu alguma coisa na sua vida que o chão parecia que não tinha chão? Momentos que acontecem na nossa vida. Momentos que nós olhamos e dizemos: meu Deus, o que foi? O que aconteceu? Parece que Deus não está mais ouvindo. Parece que Deus não está mais cuidando de mim. Se não aconteceu, saiba que a vida, realidade, vai acontecer. E Deus muitas vezes usa isso tirando as moletas. E vamos ficar lá, como é que eu vou fazer, Senhor? É desse jeito que eu e você precisamos estar, absolutamente dependentes de Deus. O que é que vai ser? Como vai ser? O que vai acontecer? Eu tenho um Senhor que cuida de mim. E muitas vezes Deus faz isso na minha vida e na sua, para que eu e você possamos olhar para Ele. Para que eu e você possamos descansar nele. A nação de Israel, que viveu o auge, o ápice, imagine o auge de Davi, o ápice de Salomão, Josias, ali, na boa, mas depois foi só ruína, até quando o momento que a Babilônia chega e acaba com tudo, destrói tudo. O que era belo, lindo, tudo mudou repentinamente. Quem estava de boa, agora estava morrendo de fome.
Quem estava tudo legal, de repente muda tudo. E olha, nós precisamos entender que o Senhor, Ele muda. O Senhor não muda, mas Ele muda a minha sorte e a sua, de uma piscar de olhos, para que eu e você possamos nos submeter a Ele. E eu estou dizendo isso não é para gerar medo, temor no seu coração, mas é gerar quebrantamento na minha vida e na sua, que gera realmente temor e tremor diante de Deus, não com medo da punição, mas simplesmente com medo de não obedecer, não agradar a Ele. Eu e você precisamos ter um coração quebrantado diante de Deus. Eu e você precisamos entender claramente que o Senhor, Ele está interessado em mudar a minha vida e a sua, como Ele mudou e restaurou Israel. No capítulo 4 mesmo, aqui de Lamentações, depois de tratar tanto dessa situação, há um momento aqui em Lamentações capítulo 4, venham comigo por gentileza, lá em Lamentações capítulo 4. Lamentações capítulo 4. Lá no finalzinho, último versículo. Amém? Olha lá, 21. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas, 4, 21, que habitas na terra de Uz, o cálice se passará também a ti, embebedar-te-ás e te desnudarás. Aí o versículo 22, o castigo da tua maldade está consumado. Chega o momento, está consumado. Ó filha de Sião, o Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Chega um momento que Deus diz assim, ó, meu filho, tratando você, chega um momento que Deus diz, parei, restaurar você, restaurar o seu coração. Deus, certamente, e esse é um dos motivos de ter enviado Jesus, para que aquele castigo nós pudéssemos ter a paz através do sangue de Jesus. Quem é salvo aqui? Então, se você é salvo, você é filho. E como filho, o nosso Deus que é Pai, Ele nos trata como filhos para restaurar a minha e a sua vida. Venha comigo, por gentileza, para Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Edom, na qual o pastor Paulo trouxe essa meditação maravilhosa, até coloquei no grupo da igreja. Ela estava sendo avisada claramente que o julgamento estava por vir. Lá no livro de Obadias, o julgamento veio. Deus já estava avisando, olha, vou pegar você, Edom. Mas Edom lá em cima dizia, não, é a mesma coisa eu e você aqui, essa palavra não é para mim, essa palavra eu fico indiferente, eu não mudo, vou continuar mentindo, enganando, fazendo todo tipo de milagria, vou continuar longe de Deus. O aviso está dado para mim e para você de arrependimento e de quebrantamento no dia de hoje, de mudança hoje, na minha vida e na sua hoje, para que tenhamos aqui homens e mulheres realmente consagrados e comprometidos com o Senhor Deus de Israel, aquele que é meu pai, seu pai, aquele que me ama e que lhe ama, aquele que foi até a cruz por mim e por você para dar uma vida que vale a pena e que muitas vezes eu não tenho nem ligado, cuidado. Edom estava sendo avisado aqui, Edom estava lá cúmplice, achando segura com o poder lá da Babilônia, e Deus disse, sua hora vai chegar, se não mudar, se não se arrepender. Chegou, só é ler lá, profeta Obadias. Mas, meus amados irmãos, ó bela Sião, há uma versão que diz isso no versículo 4, capítulo 4, versículo 22, lá de Jeremias. Ó bela Sião, o castigo de sua maldade chegará ao fim, logo voltará do exílio. Em outras palavras, Deus estava dizendo,
eu não vou esquecer de você. Eu sou Deus e sou Deus fiel. O ser humano é infiel, mas Deus é fiel. O ser humano esquece do Senhor rapidamente, mas o Senhor Deus, Ele é fiel. E está trazendo uma mensagem para mim e para você hoje, e uma mensagem de arrependimento e de mudança. Deus quebrou Jerusalém. Deus pesou a mão sobre Jerusalém. E Deus restaurou esse povo. E há de fazer isso certamente quando pós-arrebatamento da igreja. Vamos botar isso também no nosso juízo. Mas o melhor de tudo, hoje à noite, o Senhor está aqui, nesse local, para mudar o meu coração e o seu coração. Hebreus, capítulo 12. Amém? Ó povo de Deus, nunca se sinta, nunca, vamos pensar, eu estou esquecido pelo Senhor. Deus não olha para mim. Deus só olha para aquele lá que canta no louvor. Deus só olha para aquele lá que cuida lá. Deus só olha para aquele pastor. O olhar de amor de Deus está sobre você agora. Não bote no seu juízo, Deus se esqueceu de mim. Quando acaba tudo. E Deus hoje está aqui nesse local, para restaurar meu coração e o seu coração. Guarde isso. Talvez tenhamos pessoas aqui que dizem, será que eu vou ficar solteira a vida todinha, Senhor? Essa altura da minha vida, o Senhor não está vendo o meu coração. Ou talvez alguém diga assim, não, mas meu casamento está... Graças a Deus, será que esse curso de casais é para mim? Porque meu casamento está pertinho de terminar. Minha família, minha casa, tudo deveria glorificar mais ao Senhor e não glorifica. Será que nessa altura da minha vida eu continuo fazendo as mesmas besteiras, mesma coisa, mesmo pecado? Tem jeito para mim não, Deus. Ou talvez dizer, eu nunca pensei que Deus permitiria que eu passasse por isso. Que Deus ruim é esse? Pode estar acontecendo. Que eu e você possamos colocar na nossa mente que apesar de todo esse pensamento que muitas vezes Satanás sopra no meu juízo e no seu, os seus demônios, Deus é fiel e Ele lhe ama. E Ele quer restaurar o meu coração e o seu coração para Ele. Você cantou aqui, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vi, será? Será? Ou eu continuo alheio, nem aí, igual uma música que tem no mundo, estou nem aí, estou nem aí? Será que é assim? A palavra entra aqui, sai aqui, estou vivendo por viver? Versículo 4 de Hebreus, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor, os irmãos vão comigo? Corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem o recebe. É para disciplina, meu filho, que perseverais. Deus vos trata como quem? Como filhos. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, vivendo a vida torta e à direita, sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos.
Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles, os nossos papais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, vamos ler juntos? Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos o quê? Participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado pelo Senhor. Que Deus nos ajude.